Querida aluna, querido aluno, hoje estou aqui para falar da solução tampão. A solução tampão já é um encerramento, né, um finalzinho lá da matéria de equilíbrio químico. Depois que a gente vê todo o equilíbrio químico, a gente vê princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento do equilíbrio, a gente vê também pH e pOH, aí a gente fala de solução tampão. O que é a solução tampão? A solução tampão é uma solução que ela não deixa, né, ela é calculada, feita minuciosamente, com muitos detalhes, para impedir a variação do pH. Então você pode até colocar um ácido forte muitas vezes e o pH não muda. Isso é muito intrigante, né, na prática. A gente prepara uma solução tampão, onde você de repente põe umas gotinhas de HCl concentrado, vai medir o pH, acha que o pH caiu, né, diminuiu muito, porque ficou mais ácida a solução. Na prática não aconteceu. Então como que funciona essa solução tampão? Vamos lá, me acompanhe as características principais. Primeiro que ela mantém o pH constante. Então é uma solução feita, elaborada para manter o pH constante. Depois ela pode ser ácida ou básica. Então eu preparo uma solução tampão que aceitará ácidos, sem alterar o pH. E eu posso preparar separadamente uma solução tampão que aceitará bases. Então tem a solução tampão ácida, a solução tampão básica. Exemplo, na prática, biologicamente, o sangue. O sangue ele fica num equilíbrio de liberação de carbonato, daqui a pouco você já vai entender por que o carbonato, para mesmo que caia ácido na corrente sanguínea do que a gente se alimenta, né? Um café, por exemplo, que tem um pH 2, ou um refrigerante que também tem um pH muito ácido, o sangue ele consegue tamponar, ele consegue equilibrar e não permitir que o pH do sangue diminua para muito longe de 6,5, né? Até abaixo disso. E ele usa muito o princípio de Le Chatelier, que é o princípio do deslocamento do equilíbrio. Então me acompanhe. Uma solução tampão de ácido fraco. Aqui tem uma genérica, tá? Uma genérica. Como funciona? Funciona assim. Um ácido fraco é colocado dentro de um recipiente. O que esse ácido libera? Como todo bom e velho ácido, libera H+, e um ânion. Aqui o A é um A genérico de ânion. Podia ser qualquer ânion, né, de um ácido fraco. Por exemplo, poderia ser um S-2, poderia ser um ânion com oxigênio, né, um CO3-2. Poderia ser qualquer ácido fraco. Libera o H+, e o A-. Libera pouco, né, de H+, e A-, porque ele é fraco. Aí eu coloco, né, somado a essa solução, que já está lá liberando H+, e A-, o ânion-, eu coloco um sal. Mas não pode ser qualquer sal. Tem que ser um sal em que o ânion, que esse A, aqui ó, o ânion, que vai ser liberado, seja o mesmo da reação de cima. A gente chama isso de efeito do íon comum. A princípio você olha para as duas substâncias sendo adicionadas e não tem nada a ver, né? Você fala, pô, não tem nada a ver, um é um ácido, o outro é um sal. Mas você encontra o ânion comum. Esse ânion aqui é que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque se o ácido é fraco, é porque seu ânion é fraco. Seu ânion é fraco. O que determina um ácido ser fraco é o ânion ser fraco. E você está jogando um sal que apresenta esse mesmo ânion fraco. E a característica de um ânion fraco é buscar alguém para se estabilizar. Ele não consegue ficar na forma iônica, então ele vai correr atrás de alguém para estabilizar. Quem que ele vai estabilizar? Ele vai estabilizar o H+, ok? Especialmente porque, muito provavelmente, você escolheu um cátion forte. Então, se tiver aqui um cátion forte, esse cátion ele é autossuficiente na forma iônica. Ele permanecerá na forma de cátion e não quer mais se ligar com ninguém. Já o ânion fraco precisa de alguém para se apoiar. Então, é essa a ideia. Ele vai atrás do H+, ou seja, você tem uma solução com excesso de ânion fraco, com muito ânion fraco. E aí o que acontece? Você tem a sua solução tampão. É lógico que o pH dessa solução tampão, por exemplo, um pH de solução 4, tá? Solução pH 4. Aí ela está lá preparada, você calculou, mediu tudo para ter um pH 4. Aí você vai lá e põe umas gotinhas de ácido clorídrico. Algumas gotinhas já era para levar o pH para 2, ou até menor do que isso. E aí você mede o pH e não mudou o pH. Continua 4. Por quê? Porque você tem uma esponja de H+, lá, ó. O ânion fraco, ele precisa capturar quem? O H+, que é o único ali disponível para ele, uma vez que o metal positivo, o cátion forte, normalmente um cátion forte, ó, um cátion forte. Cátion forte é aquele da 1A ou da 2A da tabela periódica, tá? Então, um cátion forte combinado aqui com um ânion fraco, esse ânion fraco em excesso acaba funcionando como uma esponja, como um estabilizador de H+. Então, mesmo colocando um ácido diferente, que é um ácido que vai liberar muito H+, você tem um ânion
capturando. Lógico que isso tem um limite, né? Tem uma hora que não vai mais conseguir dar conta, a quantidade de ânion não vai mais conseguir dar conta do H+. E aí o tampão vai embora, né? Mas normalmente soluções tamponadas aguentam uma bela concentração de H+ sem sofrer alteração. Entendeu aqui o conceito? Ó, se você entendeu o conceito, aqui tem um exemplo. Aqui eu preparei uma solução de ácido carbônico, liberando um H+ só. Então fazendo a parte de uma liberação só. Embora ele tenha 2, eu estou ionizando apenas um. Libera um H+, o outro fica aqui, HCO3-. O HCO3-, que é o hidrogeno carbonato, o hidrogeno carbonato é um ânion fraco. Então, ó, ânion fraco. Tá aqui. E então, se ele é fraco, eu posso usá-lo num sal. Eu peguei o bicarbonato de sódio, ou hidrogeno carbonato de sódio, que vai liberar o sódio+, que está na 1A da tabela periódica. Ele é um cátion forte. Então, ó, cátion forte. Beleza. E libera o mesmo ânion fraco. Isso tudo dentro da mesma solução. Todos coexistem lá nessa solução. Então, essa solução está recheada de ânion fraco. Esse é a solução tampão, essa é a solução tampão. Eu vou colocar umas gotinhas de HCl ou de outro ácido, ácido sulfúrico, por exemplo, e o pH não vai mudar. O pH não vai mudar porque o HCO3-, que no caso aqui é o ânion fraco, ele age como estabilizador de H+. Ele estabiliza H+. Mesmo tendo mais lá, eu colocando de alguma forma, esse monte de ânion captura o H+, e ele estabiliza o pH, impede que o pH sofra grandes variações. Às vezes o tampão aí varia até, vou colocar meio, meio para cima, meio para baixo. Se for um tampão pH 4, vai variar para 4,5, 3,5, o máximo que ele vai sofrer variação, ainda validando a característica de tamponamento. Compreendeu? Muito parecido com o que acontece com o sangue, ó, do HCO3, né, do hidrogeno carbonato, do carbonato, que são ânions fracos que fazem estabilização de H+. Tá aqui, a explicação é essa, simples assim. Professor, pode ser uma solução de tampão básica? Pode. Aí eu uso o quê? Eu uso uma base fraca e um sal do mesmo cátion. Aí eu peguei uma base fraca aqui, ó, AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, libera alumínio e 3 hidroxilas. Só que ela é uma base fraca. Por que ela é uma base fraca? Porque o cátion é fraco. E por que o cátion é fraco? Porque ele não está nem na 1A e nem na 2A. Ok? Então, é um cátion fraco, o alumínio mais 3. Aí eu preparo uma solução de um sal, aqui sulfato de alumínio, que é usado para agente coagulante, né? Agente que ajuda no tratamento de água. Então, agente lá utilizado, uma substância utilizada para formar coágulos no processo de decantação / coagulação da água, que formam umas partículas mais aglomeradas que decantam, né? E aí ele tem o alumínio aqui, ó. Então tá aqui o alumínio. O sulfato é um ânion forte. Então aqui nesse caso o ânion é forte. Entendeu? Eu inverti a combinação, né? E o cátion é fraco. Por ser fraco, quem que eles vão capturar? O OH-. Então eu tenho uma esponja, né? Esponja, um estabilizador de OH-. Mesmo que eu coloque uma base até forte nessa solução, os íons, né, os cátions de alumínio vão conseguir neutralizar esse OH. É isso. Conceitualmente a solução do tampão é essa, né? Então tá aqui. Finalizamos a solução do tampão. Entendeu como é que funciona? Então vamos lá. Ácido fraco e um sal do mesmo ânion. Esse ânion é fraco, então teremos um excesso de ânion que estabilizará o H+. Solução básica, uma base fraca com um sal do mesmo cátion. Esse cátion fraco, cátion é mais fácil de memorizar. 1A e 2A formam os cátions fortes. Os outros cátions são fracos. Então qualquer outro cátion que aparecer é fraco. Vou dar licença para você tirar um print, né? Não é isso? Então vai lá. Ó. Tirou? Então por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha compreendido o que é solução tampão. Ficamos assim. Bons estudos e até a próxima!